Eu assisti Nanatsu. E daí. É engraçado que a pessoa é tão fã do anime que ela nem sabe a intro do anime direito, né? Ela toca o quê? Justo a abertura de Naruto. Nada contra Naruto, é claro, eu gosto muito de Naruto, gente. Eu gosto muito da Sakura, do, do Kakashi, do Sasuke e tal. Eu sou muito fã de Naruto. Tô brincando, gente, brincadeiras à parte. Pois é, eu assisti Nanatsu no Taizai. E hoje eu vim aqui falar pra vocês tudo que eu achei sobre esse anime. E vou falar, eu achei muito bom, tá? Realmente lembrando que esse vídeo pode conter spoilers, então se você ainda não viu o anime, eu te recomendo ver primeiro. Depois você salva esse vídeo aqui pra você ver mais tarde. E depois que você ver o anime, você vai lá e vê, tá bom? Eu te recomendo isso. De início, esse anime conta a história de um menininho que ele tá lá no bar dele, né, servindo o pessoal e tal, ele, um porquinho chamado Honk, e de início não revela o nome desse menino, ele tá lá no bar dele e tal, e eles estavam conversando sobre uma lenda dos 7 pecados capitais. Então eles começam a escutar um barulho lá fora e isso começa a deixar o povo de lá todo assustado, o pessoal da vida começa a ficar maluco, maluco, maluco. E não sei o que, os 7 pecados capitais estão invadindo, não sei o que lá, e não sei o que. Até o momento em que abre, tem um monstrão, assim, o coisa todo de cavalheiro e tal. E o menino, ele descobre que era uma mulher, na verdade. E aí ele tenta ver se era uma mulher mesmo, fazendo um negocinho meio estranho, que depois eu vou comentar um pouco sobre a adultilização desse anime, porque esse anime ele é bem adutilizado, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas ok, ele vai lá, ele tipo, faz um negócio naquela menina, e depois, não, exatamente no momento exato que eu tô gravando o vídeo, decide passar um helicóptero em cima da minha casa. Legal. Assim, tem o dia inteiro pra passar, e tem que passar exatamente quando eu tô gravando. Beleza. Mas continuando, então aquele menino, eles fogem, porque chega realmente os cavaleiros de verdade, falando que lá tinha um pecado capital, e eles começam a ficar, tipo, malucos. Assim, cara, que nem tem nada e tal. E aí eles fogem pro meio da floresta. Então tem um cavaleiro lá que ele tenta acabar com todo mundo, ele tenta destruir tudo, 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 tudo. E aí a menina, ela meio que foge pra um lado, o guri foge pra outro, acontece todo um BO, e a menina chega e pergunta, guri, qual é que é o teu nome? E ele responde, Meliodas. E sabe quem era o nome do Meliodas? Meliodas era o pecado capital do dragão, o mais poderoso de todos. E ele destrói tudo, ele explode aquele negócio, os cavaleiros voam pro outro lado, e o cavaleiro que tava indo atrás, né, que era o chefe aquele bonde ali, ele fica muito bravo, ele fica pé da vida, ele fica, tipo, muito, muito bravo, pistolão, assim. Mas aí vai contando a história, enquanto a Elizabeth, que é uma princesa, na verdade, o Honk, que é o porquinho, e o Meliodas, eles vão indo atrás dos outros pecados capitais para eles se completarem, porque a Elizabeth, ela quer saber o porquê que os cavaleiros odeiam tantos pecados e por que os pecados eles são tão perseguidos, né? O que aconteceu? O que aconteceu no passado? O porquê disso tudo? E a história vai se desenvolvendo assim. Eu ainda não terminei o anime, então, tipo assim, eu ainda não chegou a parte que o Escanor aparece. O Escanor ainda não apareceu. Apareceu a Merlin, a Diane, o Ban, o King, o Gotter e o Meliodas, é óbvio, mas ainda não apareceu o Escanor. Então, eles ainda estão procurando o Escanor e agora já tem os 10 mandamentos, que aliás, os 10 mandamentos eu pensei que eram do bem, mas não, eles são do mal, cara. Isso eles são um pessoal barra pesada, assim. Mas como eu tava falando, vamos primeiro comentar um pouco sobre cada personagem. Posso falar pra vocês? Esse personagem eu achei muito bem desenvolvido, a história, os dubladores muito bem escolhidos. Só aquela dubladora da Elizabeth ter mudado na segunda temporada, pra mim não fazia muito sentido. Posso ser sincero, eu não gostei da segunda dubladora da Elizabeth, cara. Eu prefiro a Elizabeth da primeira temporada do que a da segunda. Porque eu acho que a voz da primeira, tipo, a voz sempre da primeira é que melhor pega. Menos a do Tokito, porque a primeira voz do Tokito, gente, era um cara mais ou menos assim, uma criança desse tamanho, e aí era um cara assim, aí não era muito legal, né? Porém, a segunda dubladora eu achei ela horrível, desculpa, moça. Moça, não é nada contra você, eu só acho que, tipo, a primeira dubladora era melhor que a segunda, não no sentido, tipo assim, a primeira dubladora dubla melhor que a segunda, não é sobre isso. Mas eu acho que a voz da Elizabeth combina mais com a primeira dubladora do que com a segunda, tá? Minha opinião. Não sei, comente a sua opinião sobre a voz da Elizabeth, mas eu acho que a segunda é melhor. A primeira, errei, droga.
Mas como eu tava falando, a dos outros personagens, eu acho eles muito legais. Eu acho que, aliás, a voz de Miraculous, cara, quem dubla o Cat Noir é o mesmo que dubla o Meliodas. E quem dubla a Diane, eu descobri que é a mesma que dubla. É a Diane que é? É a Diane que é. É a mesma que dubla a Juleika, cara. Então, tipo, mano, é de Miraculous. Do pós-vídeo aqui falando que, na verdade, a dubladora da Elizabeth, da primeira temporada, é a que dubla a Juleika. A da Diane é a que dubla a Nakimi de Demon Slayer. Eu acabei errando essa partezinha aí, mas só ajeitando aqui durante o vídeo. Pra ser bem sincera com vocês, eu amei essas dubladoras. Eu amei de verdade. Tipo assim, a voz da Juleika, cara, a voz do Cat Noir. Quando eu escutei a voz do Meliodas, cara, eu conheço esse dublador de algum lugar. Porque, gente, eu amo quando eu conheço o dublador. E quando eu vejo. Eu amo ver os dubladores, na verdade. Não sei se vocês têm esse fascínio também, mas eu amo ver os dubladores. Mas tá, vamos comentar sobre a adultização do anime, gente, que eu acho que é necessário ser comentado assim. Ok, nós temos toda uma história por trás em que o Meliodas ele já conhecia Elizabeth, porque eles eram de outra vida, só que eles sempre foram um casal. Só que de qualquer forma, eu não acho que por ser um anime que provavelmente crianças assistem, é legal de ter cenas desse tipo. Eu não gosto de cenas desse tipo. Eu até entendo, tipo assim, se não fosse um anime de criança, fosse um anime 14, 18, 16 mais, mas ainda existem crianças que assistem, não crianças, assistem coisa pra idade de vocês, por favor. Mas eu não acho que seja um anime que com aquelas cenas é muito legal as crianças assistirem, porque algumas crianças podem ficar sem entender o que tá acontecendo, sabe? Então eu não gosto quando tem um anime que. Porque, aliás, Nanatsu no Taizai, se eu não me engano, ele é 12 mais. Me corrija aqui, eu mesma, só que editando o vídeo, se é realmente pra 12. Mas se eu não me engano, o anime é 12 mais. E isso não é muito apropriado, né? Então, justamente essa da utilização extrema do anime, eu acho que não é muito legal. Mesmo que o casal, mesmo que os personagens sejam casados na vida retrasada, eu não acho legal, gente. É claro que, tipo assim, se torna meio engraçadinho para adolescentes, claro que acaba se tornando. Mas de qualquer forma, gente, eu acho que não é nada recomendado para crianças. Então, crianças assistem, sei lá, Demon Slayer, mas eu acho que, tipo, Nanatsu não é totalmente recomendado. Eu, na minha opinião, lembrando. Então, de qualquer forma, eu acho o anime muito bom. A história é super desenvolvida. Tá aqui, ó, com o Spy Family. Tá aqui, é claro que Demon Slayer é supremo, gente. Demon Slayer é o rei, gente. Demon Slayer. Eu amo Kimetsu. Eu amo, eu amo, eu amo. Mas quando eu assisti, eu acho que a sensação de ver um anime novo é muito boa. E quando eu vi Spy Family, eu gostei muito das referências. Eu gostei muito dos easter eggs no meio do anime. Tipo assim, do nada um personagem se revela e tal, o Lloyd e tal, com a família, com a Yor, com o Yuri. Porém, eu acho que Nanatsu, ele ainda ele tem, tipo assim, aquela sensação de anime novo. Depois de muito tempo sem assistir um anime novo, e eu tava, tipo, muito tempo sem assistir um anime. Muito tempo mesmo. Eu estava repetindo Demon Slayer e repetindo Spy Family. E aí, aquela sensação, eu acho que me ganhou um pouquinho mais. Eu acho que por ser um anime de luta, daquele negócio de, tipo, vai, lutem. Tipo, acho que é algo muito legal. E acho que é algo que eu tô gostando muito desse anime. E os personagens, como eu falei, são muito bem desenvolvidos. Vilões maravilhosos. No início eu tinha uma intriga muito grande com o Gil Thunder, gente. Eu não gostava dele, porém hoje eu gosto. Quanto também com aquela guriazinha do olhinho fechado. E também com a Jericó. A Jericó, eu falava pra vocês, gente, Jericó ainda às vezes eu acho ela meio chata, mas de qualquer forma, tá, gente? Sem julgar muito, né? Pelo menos ela ficou boazinha, ela ficou má pra sempre. Mas de qualquer forma, gente, eu curti dela com ban. Não sei. Não sei, gente. Mas, tipo assim, tirando tudo isso, eu acho ainda que o anime foi muito bom. É um anime muito bem desenvolvido. Criadores, vocês estão de parabéns. Sério, 3 palavrinhas pra você. Parabéns. Parabéns. Mas, de qualquer forma, eu achei que o anime foi muito, 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 muito bom mesmo. Eu gostei muito, 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 muito de Nanatsu. Sério, vocês arrasaram. E agora eu quero comprar os mangás, vou botar aqui na minha coleção de livros e na minha caixa de animes, gente. Eu tenho uma caixa só de coisas de animes. Eu espero ganhar coisas de Nanatsu pra botar dentro dessa minha caixa. Mas é isso aí, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tem que fazer o quê, gente? Deixar o like e se inscrever aqui no canal, hein? Não se esquece. E ativar os sininhos de notificações pra não perder nenhum vídeo. E beijo! Tchau!